Beleza! Bom, eu sou uma pessoa que sou extremamente pontual, eu não gosto de atrasos, e como vocês estão aqui na hora, eu vou começar, e o pessoal que for chegando, que vai assistindo. Coloquei para gravar aí a aula, porque eu sei que tem algumas pessoas que às vezes chegam um pouquinho depois, ou às vezes tem que sair um pouquinho antes, todo mundo tem suas vidas acontecendo. Então, eu vou gravar, depois eu vou disponibilizar para vocês essa aula. E primeiramente, eu queria agradecer muito vocês todos estarem aqui. É um prazer imenso poder fazer essa jornada para vocês. Estou bem ansiosa. Preparei um conteúdo muito, muito legal e eu realmente espero que vocês gostem. É, Só dar algumas orientações. A gente acabou desativando o áudio de vocês, porque senão às vezes algumas pessoas entram com o áudio ligado, acaba atrapalhando a aula. Se alguém quiser, durante a aula, fazer alguma pergunta, bota no chat. Conforme eu for dando a aula, eu vou olhando a pergunta de vocês, mas no fim da aula. Eu vou abrir para perguntas, aí todo mundo vai levantando, quem quiser falar, levanta a mão. Ali embaixo, se vocês verem nas configurações, tem um botãozinho ali escrito reações, tá? Quando vocês clicam ali no reações, tem a opção de levantar a mão, tá? No final, a gente vai poder tirar dúvidas assim, ao vivo, tete a tete, face to face, tá? Aí eu consigo ajudar vocês em alguma dúvida que possa surgir. Combinado? Então tá ótimo, meu povo. Bom, gente, deixa eu organizar as coisas aqui. Eu quis fazer assim uma aula um pouquinho diferente. Não quero ficar mostrando slide para vocês. Eu quero realmente aqui falar com vocês aqui na frente mesmo, vocês ficarem vendo meu rosto, para que vocês tenham a sensação de que eu tô aí pertinho de vocês. Vai ter só dois slides que eu vou querer mostrar para vocês, que são duas ferramentas legais que eu trouxe para mostrar. Mas eu vou falando, e é como eu falei, se tiver alguma coisa que no momento assim vocês acham interessante perguntar, por favor, podem botar aqui. A gente está num número de pessoas que eu consigo, pelo menos, dar uma respondida no meio da aula. Eu fiz mais ou menos um cálculo, essa aula vai dar aí no máximo uma hora. Não acredito que a gente vai passar disso de conteúdo, mas depois a gente pode ficar um tempo um pouquinho mais longo para tirar as dúvidas. Feito, meu povo! Então, assim. Eu quero que. Deixa eu só ver que deu aqui alguma coisa aqui perguntando. O que que tá perguntando aqui? Tava perguntando meu idioma. Meu idioma aqui no Zoom. É, a primeira coisa, assim, eu queria trazer para vocês o porquê, né, que eu organizei essa jornada. Talvez alguns de vocês que estão aqui não conheçam toda a minha trajetória nessa questão do digital, às vezes não sabem muito a minha história, e eu quero também trazer isso um pouquinho para vocês. É, não está conseguindo escutar o áudio. Deve ser, Thaís, deve ser no teu áudio, deve ser aí no teu computador, o pessoal disse que está me ouvindo bem. A Thaísa está aí no nosso suporte. Thaísa, se tu puder dar uma conversadinha aí, ver o que está acontecendo. Então, assim, essa jornada eu quis realmente organizar ela para mostrar para as pessoas que me acompanham que o emagrecimento saudável e sustentável, ele é possível sim. Ele não vai ser uma coisa fácil, ele não é simples, mas ele é completamente possível. E na minha opinião, assim, que a maioria das pessoas não emagrece é porque elas normalmente começam o processo focados em como emagrecer. Então, vão começar fazendo dieta, vão começar fazendo atividade física, vão começar fazendo, sei lá, chás emagrecedores. E sempre o ponto na questão emagrecimento vai estar ligado no como emagrecer. E aí, né, vocês devem estar pensando assim, tá, mas se não é no como, né? Como é que a gente começa, então? E eu digo que todo problema que a gente tem, a gente precisa resolver ele na raiz. Se a gente está com dor de cabeça e tomar um remédio para dor de cabeça, ela pode passar, mas às vezes o que está causando aquela dor, aquele remédio não trata. Então, para a gente conseguir ter um emagrecimento saudável e sustentável, ou seja, que a gente emagreça e pare de ter esse efeito sanfona para o resto da nossa vida, a gente precisa tratar o que causou essa
vamos se dizer, doença, ou esse distúrbio, ou essa alteração, né? Só que o problema é que o motivo que cada um ganha peso, né, ele é muito diferente para cada um. Então, a forma da gente eliminar esse peso também vai ser diferente para cada um de nós. Então, por que que eu disse que essa aula eu vou te ensinar que tu aprendeu tudo errado? Na verdade, não é que tu aprendeu tudo errado. As pessoas que te ensinaram, a forma que tu acessou esse conteúdo, ela até pode estar certa, mas ela está desconectada, ela está fora de ordem. E aí, nesses próximos 3 dias, assim, que eu quero abrir os olhos de vocês e mostrar que tem uma realidade diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí ou escutar por aí. Isso quer dizer que o que eu vou falar aqui é lei? Não. O que eu vou falar aqui é o que eu desenvolvi de estudo, de conteúdo, de pacientes, enfim. Isso me deu uma ideia completamente diferente de tudo que eu vivi a minha vida toda. Como, né, muitos talvez de vocês não saibam, eu tenho uma história de obesidade no passado. E eu vejo que eu sempre fui por esse caminho, né? Tentando como emagrecer. E hoje eu vejo que o que me facilita, o que me sustenta esse peso ficar mantido é realmente ter tratado o que levou a isso. Isso quer dizer que eu estou curada, que eu nunca mais vou engordar? Não. Não, porque tem muitos fatores que acontecem que a gente precisa controlar no passar do tempo e tem coisas que eu nunca mais vou poder deixar de fazer. Eu preciso controlar minha alimentação, eu preciso fazer atividade física, mas tem algumas coisas que eu consegui sim colocar nos eixos e isso me ajuda a não ganhar peso de novo. Então, eu quero realmente assim mostrar para vocês uma visão diferente de que o emagrecimento, assim, ele não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, mas ao mesmo tempo que vocês entendam que é muito mais complexo do que muitos de vocês acham. Então, assim, todo a gente precisa entender assim que todo o conteúdo ele é organizado aqui nessa jornada, né? Eu separei de uma forma que tenha uma é, uma lógica, né? Eu gosto que a gente, quando escuta um conteúdo, que ele tenha uma evolução de entendimento, né? E aí, eu quero dizer, se algum de vocês está aqui esperando que eu vou dar a pílula mágica do emagrecimento, eu sinto dizer que esse aqui não é o lugar certo para vocês estarem. Eu não acredito nessas coisas de pílula seca a barriga, chá do emagrecimento, a planta que tira a fome, acredito nessas promessas milagrosas, mas eu caí nelas muitas vezes na minha vida, então não julgo se algum de vocês está aqui por causa disso. Mas eu realmente quero mostrar para vocês que a questão do emagrecimento, ela não é milagre, ela não é mágica, mas que sim, é super possível da gente conseguir atingir o que a gente quer, conforme o que a gente está disposto a fazer. Aqui, eu sempre tento, ao máximo, no Instagram, no meu consultório, trazer um conteúdo, assim, de vida real. Fazer com que as pessoas entendam que a gente trabalha, que a gente tem que cuidar da nossa família, né? E que, às vezes, a última coisa que sobra é tempo pra gente, né? E que a gente entender que, assim, se a gente está disposto a alterar algumas coisas, a mudar algumas coisas, a adaptar algumas coisas na nossa vida, a gente consegue atingir um objetivo. Talvez não aquele objetivo do sonho, que é aquele corpo escultural das meninas do Instagram, porque aquilo não condiz com a nossa realidade. A gente tem que entender que a gente só vai colher, né, o que a gente plantar. Então, eu só quero que nesses 3 dias, assim, vocês realmente se comprometam, porque de nada adianta vir no primeiro dia e não vir no segundo e no terceiro. Tem que ter essa cronologia, tem que entender esses conteúdos. Não adianta também eu trazer para vocês tudo num dia só. Vocês vão, é muito conteúdo para que vocês consigam assimilar o que eu vou falar. Mas o primeiro passo, assim, que eu quero que vocês comecem a pensar e a refletir é que se comprometer nesses 3 dias, por mais que seja difícil, que seja um horário complicado, que todo mundo tenha a sua vida em andamento, é um primeiro passo que tu tá dando para ti, né? Então é um primeiro passo que realmente tu tá te dando o direito de cuidar de ti. E realmente, se você só pegarem o conteúdo de hoje, não vai fazer sentido nenhum. Vai dizer, isso aí nunca vai me ajudar a emagrecer. Realmente, se vocês pegarem só o que eu der hoje aqui, realmente isso não vai ajudar em nada, porque isso aqui vai ser um conteúdo solto que vocês não vão conseguir aplicar, porque aqui hoje é muito mais conceitos
do que um plano de ação, tá? E assim, vocês já pararam para pensar que tem muitas pessoas que têm um sucesso de emagrecimento que a gente faz exatamente o que aquela pessoa fez, a gente imita aquele processo e a gente acaba não tendo o sucesso que a outra pessoa teve. Pessoal, só um minutinho que eu tô vendo que tem bastante gente falando que não tá tendo áudio. Tem mais alguém com esse, o pessoal que tá me ouvindo, tá ok? Só para ninguém ficar sem o conteúdo. Só me avisa aí se estão ouvindo, se é só algumas pessoas que não estão. Beleza, ótimo, perfeito. Então, assim, quando eu estava montando essa aula, eu me lembrei de uma questão do colégio, que eu lembro quando a gente tinha as festinhas, na sexta-feira, aqui onde eu moro, tinha o Cerejinha. Cerejinha era uma festa para criança, adolescente, e eu lembro que todo mundo se preparava para a festa do Cerejinha, e aí eu tinha umas amigas que elas ficavam ali 2, 3 dias sem jantar, iam para a festa do Cerejinha, magrinha, sequinha, maravilhosa. Eu podia ficar um mês sem comer nenhuma refeição, que eu estava exatamente no mesmo lugar. E eu fazia assim, ó, exatamente tudo que elas faziam e mais um pouco, e nunca dava certo. Ou pelo menos se dava certo por uma estratégia tão curta que logo depois eu já voltava a ser exatamente como eu era. E aí eu ficava me perguntando assim, sabe, por que que só comigo não dá certo, né? Me escreve aqui no chat, me escreve aqui no chat se alguém se identifica com isso. Eu quero ver se mais alguém tem esse problema ou se só eu sou a louca que nunca teve resultado. Quero saber de vocês também. Porque, olha, era uma frustração eu imitar as coleguinhas e não ter o mesmo resultado das coleguinhas. Que coisa, né? Não, vai dizer, Carol, é frustrante, né? É frustrante. E é engraçado porque, assim, cara, a gente fazia muita coisa, a gente estava sempre lá tentando, e ativa e comia pouco e deixava de fazer as coisas que queria e nunca conseguia atingir, né, aquele objetivo. Eu lembro que eu usava muita roupa de menino, assim, tipo camisetão, calça larga, porque eu me sentia assim completamente deslocada das minhas colegas. Eu tenho uma prima que a gente é mais ou menos da mesma idade. E o dia que eu me incomodei foi uma vez que a gente foi comprar uma fantasia de carnaval. E essa fantasia a gente foi numa loja que só vendia para criança, então ela só tinha até ali o tamanho 12 mais ou menos, né? 12 anos. E aí a gente foi para comprar a fantasia igual, e o tamanho 12 ficou assim, eu parecia uma salsicha enrolada naquele colã. Aquilo era muito desmotivador, porque, né, assim, eu tinha idade para comprar naquela loja, mas o meu corpo não comportava mais aquele tamanho, eu já estava no tamanho de adulto, né? Então, aquilo era doloroso, assim, doloroso. Mas tudo bem, né? A gente imita e, assim, esse padrão, né, povo, ele continua. Esse padrão, ele continua. A gente tá sempre eu, graças a Deus, hoje não mais, mas eu estava sempre me adaptando ao que servia em mim, né? Eu estava sempre me adaptando ao que dava. Eu nunca podia escolher uma roupa, né? Era a roupa que me escolhia porque era o que tinha, né? Só que o que eu quero fazer com que vocês pensem em relação a isso é que eu, por exemplo, usei esse meu exemplo e a minha profissão, né? Então, na medicina, eu acabei precisando fazer medicina, estudar tudo que eu estudei para entender que a gente é completamente diferente um do outro, né? Se a gente ficar imitando o que o outro está fazendo, a chance de dar errado para a gente é muito grande, porque a gente não tem a genética do outro, a gente não tem a estrutura familiar do outro, a gente não tem os hábitos do outro. Então, a gente entendendo que o processo de emagrecimento é completamente diferente para nós do que é para qualquer outra pessoa, a gente já está num belo caminho andado. No momento que a gente para de ficar querendo imitar o que o outro está fazendo e começa a tentar entender o que que funciona para a gente, aí a gente começa a jogar esse jogo. Só que, ok, a gente sabe que tem que fazer diferente, mas e agora, José? Por onde que eu começo, né? Eu ajusto minha dieta, eu faço atividade, eu uso um medicamento, eu preciso fazer uma bariátrica, eu vou tentar um medicamento, mas qual medicamento? E aí a gente fica nessa, né? Google é nosso amigo, né? Hoje em dia, o pessoal nem mais procura no Google, tudo no TikTok, né? Instagram. Mas eu procurei muito no Google, né? O que que eu vou fazer? Eu já cheguei até a procurar na Barça, sou da época da Barça, povo, sou velha, sou velha. E é isso aí, é essa mesma história que eu vejo todos os dias no consultório, né? É todo mundo chegando aqui
e falando, olha, eu já fiz isso, então é minha última opção. Eu escuto muito isso, então é minha última opção, né? Então é tentativa atrás de tentativa, só que eu acho que o pior de tudo, né, é frustração atrás de frustração. Isso que eu acho que é o mais doloroso no processo, né? E sabe que às vezes eu tenho pena dos meus primeiros pacientes, porque no início aqui do consultório eu não fazia ideia também de como resolver isso. Só que assim, eu tinha um diferencial. Eu não ia descansar até encontrar o que dava certo para aquela pessoa que estava sentada ali na minha frente, porque eu sabia que existia alguma coisa que eu pudesse fazer para ela, só não sabia o quê, né? Mas assim, tô aqui falando dos meus pacientes, né? Tô aqui contando disso e como eu sei que tem algumas pessoas aqui que realmente não me conhecem, ou não sabem exatamente o que eu faço, né? Eu vou explicar bem breve só a minha história, para que vocês entendam e até para que vocês se identifiquem um pouco do porquê que eu faço tudo isso que eu faço hoje em relação ao emagrecimento. É porque assim, eu comecei a engordar mais ou menos com 7 anos de idade. Até os meus 7 anos de idade, eu era uma criança normal. Eu entrei no colégio com 7 anos, eu não fiz ali o início de pré-escola, enfim, entrei no colégio com 7 anos, e acredito que essa mudança de rotina acabou mudando algumas coisas na questão emocional, comportamental, enfim, e a partir daí eu comecei a engordar bastante. E aí, dos meus 7 anos aos meus 33 anos, eu vou fazer 37 daqui 2 semanas. Foram muitos emagrece, engorda, né? Muitas tentativas. Número de profissionais que a minha mãe me levou para tentar emagrecer, eu perdi a conta, né? E acabei, fiz medicina, né? Quando eu me formei, eu fiz uma especialização em UTI, eu trabalhei em UTI por 8 anos, né? Só que em 2019 eu realmente já estava muito cansada, assim, de ser gorda. Realmente estava, assim, uma coisa que me incomodava demais, eu estava começando a ficar muito deprimida. Tenho certeza que muitas de vocês também se sentem assim, né? Deprimidos, desmotivados, não tem nem vontade mais de sair de casa, nada tá bom. E aí eu falei, quer saber? Ok, não existe a fórmula mágica do emagrecimento, mas vai existir a minha. Eu vou encontrar a minha fórmula mágica. E foi a partir daí que eu comecei a buscar algumas coisas para estudar, porque na faculdade de medicina a gente aprende muito pouco sobre obesidade, muito pouco sobre questões metabólicas ligadas ao ganho de peso. A gente aprende muito sobre hipertensão, diabetes, enfim, mas a obesidade em si a gente aprende muito pouco. E aí eu acabei encontrando uma pós em medicina esportiva e eu vi que lá na pós tinha um módulo só de obesidade. E foi dali que eu comecei a realmente me aprofundar mais, estudar mais. Eu comecei a ver que o buraco era muito mais embaixo, que era muito além de tudo que eu já tinha visto, ouvido, enfim. E aí eu acabei realmente, assim, achando coisas no meu metabolismo, na minha alimentação, na minha atividade física, que eu vi que precisavam ser ajustadas. E a partir disso, assim, do meu resultado, eu comecei a ter um resultado muito legal, comecei a ter uma perda de peso de uma forma muito rápida e de uma forma muito saudável, porque eu realmente estava tratando meu metabolismo. Isso acabou gerando um interesse muito grande nas pessoas e acabou assim, um amigo aqui, um conhecido ali, vou tratando aqui, vou tratando ali. E quando eu vi, né, eu já estava com o consultório cheio, essas demandas só aumentando, a gente acabou, então, eu e meu marido, a gente abriu a BioShare, né, que é a nossa clínica, e aí a gente começou, né, a levar realmente a nossa trajetória profissional em cima dessa questão de saúde, performance e emagrecimento, né? E é engraçado porque, como a questão obesidade não é uma coisa, não é uma especialidade médica, né? Ninguém é especialista em obesidade, não é que nem endocrinologista, cirurgião, não existe a especialidade obesidade. Então, todas as coisas que a gente encontra no mercado médico, as pessoas são muito autodidatas, elas vão buscando informações. E as informações que eu fui buscando tiveram muito a ver com as demandas dos pacientes que foram aparecendo no meu consultório, né? Então, as queixas que eles começaram a trazer, as dificuldades que eles começaram a trazer, junto com a minha história, é assim que eu fui, né, desenvolvendo a minha forma de trabalhar. Só que o problema, assim, aqui no consultório, eu realmente faço um acompanhamento clínico, né? Eu vou lá, peço exames, ajusto o funcionamento metabólico, dou algumas orientações alimentares ali, né? Faço, claro, no início do consultório, onde eu tinha um pouco menos de paciente, eu acabava tendo mais tempo para ter, né, uma conversa um pouco mais longa, me informar de algumas coisas mais profundas de cada paciente. Mas com o passar do tempo, esse tempo eu não tinha mais suficiente para pegar essas informações, né, importantes para que depois que meu paciente emagrecesse, ele conseguisse se manter magro. É óbvio que tem algumas estratégias nas medicações que eu uso que faz os pacientes não ganharem peso de forma tão fácil como se a pessoa fizesse uma estratégia curta.
Só que o tratamento ajuda para emagrecer. Os medicamentos facilitam o emagrecimento. Só que todo mundo sabe que nenhum medicamento mantém ninguém magro, né? Tanto que é o maior medo de todo mundo que está num processo de emagrecimento com medicamentos. O medo é, tá, e quando eu parar, eu vou engordar. Eu sempre falo, se tu não mudar o que te levou aonde tu chegou aqui, realmente vai engordar. Não existe nenhum medicamento que seja milagroso a ponto de nos manter magros para sempre. A não ser que a gente mantenha usando esse medicamento para o resto da vida. E mesmo assim, esse medicamento, ele vai ter um momento que ele não vai ter uma ação tão significativa quanto o que a gente gostaria para ele nos manter magros. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que o medicamento ele vai ajudar o processo. Mas enquanto ele está ajudando, enquanto ele está facilitando os pacientes a emagrecerem, os pacientes precisam entender o que está acontecendo nesse processo para que eles entendam o que fez com que eles ficassem magros. Porque não existe nenhum medicamento que vá lá na nossa gordura e destrua a gordura. Existem medicamentos que fazem o nosso metabolismo ser um pouco mais acelerado, que nos ajuda a controlar a fome, que melhora a saciedade, mas nenhum medicamento vai fazer a gente emagrecer. Não adianta tomar nenhum medicamento, sentar na frente de uma TV, ficar vendo Netflix, comendo pipoca, ninguém vai emagrecer, né? Então, o que acontece durante o processo é que a pessoa tem que entender o que o medicamento, o que o tratamento foi mudando na vida dessa pessoa. E foi aí que eu percebi que se eu não focasse nessa questão comportamental, mental, né, dos hábitos, das coisas, das decisões que esses pacientes estavam fazendo, provavelmente todos iriam engordar. Então, eu ainda acesso algumas questões comportamentais com alguns pacientes, mas eu confesso que é muito menos do que eu gostaria e do que eles precisariam, né? Então, assim, quando a gente está falando numa questão de manutenção de peso, o mais importante é a gente entender o que fez a gente perder peso e chegar naquele corpo que a gente queria. Se foi a partir de uma dieta restritiva, que é uma dieta que não é possível manter para o resto da nossa vida, a pessoa pode nunca ter usado um medicamento, ela vai voltar a engordar, porque ela fez uma estratégia que não é possível de se manter. Então, com todas essas demandas que foram aparecendo no consultório, comecei a perceber o que realmente estava dificultando que os pacientes emagrecessem e se mantessem magros, é porque eles não tinham a percepção do que estava acontecendo durante o tratamento. Porque eu tive essa percepção no meu tratamento. Mas por quê? Porque eu estudava, eu vivia esse mundo. Então, para mim, era fácil de entender o que estava acontecendo comigo durante o tratamento para que eu mantivesse aqueles hábitos e aquelas vontades depois que eu parasse meu tratamento. Só que como que o paciente vai fazer isso se durante a consulta eu não tinha esse tempo hábil de trazer tanto conteúdo para ele poder fazer essa autoanálise, né? Ou eu não tenho esse tempo hábil para fazer essa análise nesses pacientes, né? Então eu comecei a tentar desenvolver algumas formas de trazer alguns conteúdos de forma aleatória, vendo como é que os pacientes recebiam esses conteúdos e comecei a ajustar esses conteúdos, desenvolvendo um método. Então, às vezes eu ia lá, pegava uma folha, desenhava algumas coisas para os pacientes, explicava os pilares do emagrecimento que eu comecei a desenvolver na minha cabeça. Olha, isso é mente, é alimentação, é corpo, é metabolismo, barará. Fui melhorando a minha forma de explicar e com o tempo isso realmente foi se consolidando como um método, né? Alguns pacientes precisam dessa explicação de forma mais intensa, mais profunda, e eu acabo focando muito mais nessa orientação do que no próprio tratamento. E tem pacientes que já chegam prontos, já sabem de tudo isso, e eles realmente só precisam de um direcionamento de tratamento. E aí vocês começam a entender como eu preciso ter essa diferenciação dos tipos, dos níveis de consciência no emagrecimento, para que cada um entenda qual a fase que está começando o seu processo. E para que cada um pudesse identificar isso, eu precisava desenvolver algo genérico, que fosse assim, que servisse para todos os pacientes, mas que ao mesmo tempo desse resposta para cada um deles de forma individual. E é muito desafiador criar um método assim, que seja genérico e ao mesmo tempo te dê uma resposta individual. Só que assim foi surgindo o tal do método. Fui lá, acabei botando um nome, ficou o método TDE, que eu chamei da tríade do emagrecimento, porque realmente é uma tríade que eu explico para os meus pacientes, que é mente, alimentação e corpo, e a gente vai falar muito sobre ela, essa tríade amanhã, que acabou se tornando um método de autodiagnóstico, né?
Quando eu começo a explicar para os pacientes esse método, né, que eles não sabem que é um método, porque eu não falo para eles, olha, isso aqui é um método, eles começam a realmente conseguir, opa, isso aqui eu tô errando, aqui não tá legal, eu preciso melhorar isso aqui. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Só que quando eu pego, e se eu só jogar para vocês essa tríade, tem algumas coisas que vão estar faltando do início. E é por isso que eu trouxe esse nome da jornada, porque eu acho que é uma jornada de um processo de emagrecimento, né? A gente precisa ter uma ideia do início, do meio e do fim dessa jornada, para que realmente a gente ajuste para que se tenha um emagrecimento saudável e que para esse emagrecimento seja sustentável. E para ele ser sustentável, ele tem que estar adaptado para a tua realidade. Não é a nossa realidade aqui, é a tua realidade. Porque é a tua rotina, é a tua família, são os teus gostos alimentares, são os teus gostos de atividade, se gosta ou não de se relacionar com pessoas, se precisa ou não de pessoas junto no teu processo. Então, isso são coisas que precisa de uma ordem. E é isso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Então, uma das coisas que eu quero que vocês entendam e não quero que vocês se sintam frustrados é que, assim, eu não tenho como dar para vocês um conteúdo completo. Isso é impossível, né? É muita coisa que precisaria de muitos e muitos dias para eu poder explicar para vocês. Então, o que que eu fiz? Para ter nesses 3 dias um início, um meio e um fim de conteúdo que faça sentido, que vocês consigam colocar alguma coisa em prática, eu selecionei algumas coisas que eu acho mais importante. E, claro, no Instagram eu tô sempre compartilhando um monte de coisa. O programa que a gente vai lançar também tem um monte de coisa, mas eu quero que vocês entendam que aqui não existe todas as estratégias, todas as ferramentas que eu tenho disponível, mas que eu vou trazer aqui para vocês algumas ferramentas que eu gosto muito, que eu acho que já é uma boa forma da gente começar, tá? Então entendam que tudo que eu for passar para vocês aqui, eu quero que vocês peguem esse conteúdo e tentem aplicar a si. Tentem se autodiagnosticar, que eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença. Eu quero que vocês comecem a se conhecer, a se entender, a tentar identificar aonde que vocês estão errando, cada um de vocês, onde cada um está tendo esses erros, né? E o que eu percebi é que, vendo esse método, né, que eu fui aplicando devagarinho com os pacientes, eu percebi que existe um padrão de queixas, existe um padrão de dificuldade. Claro que cada um tem o seu padrão, mas existe uma base que a gente pode sair dessa base e individualizando o processo a partir dessa base, né? Então, vamos se dizer que essas bases, elas são as raízes, né? Essas raízes que estão gerando esse problema. Por isso que quando eu digo que se a gente começar o emagrecimento em como emagrecer e não como tratar o que causou o ganho de peso, a gente já vai começar errado. Então a gente precisa começar pela raiz, tá? Quando a gente entende onde a gente está errando, é muito mais fácil de dar esse primeiro passo, né? Então, o meu objetivo aqui nesse momento é a gente conseguir clarear a mente, né? Eu conseguir clarear a mente de vocês para que vocês consigam identificar onde cada um tem o seu problema, onde que tá, né? É uma estratégia específica para o que cada um de vocês precisa. Então, a primeira forma que eu vejo, assim, antes de eu continuar, vocês estão conseguindo, por enquanto, tá tudo bem? Estão me acompanhando? Eu não estou acostumada a dar aula com todo mundo quieto, eu costumo conversar, é tão estranho ficar aqui falando com essa tela, pô, tudo certo aí, estão me acompanhando? Agora que nós vamos começar o conteúdo real oficial. Então, assim, uma coisa que eu fui analisando assim no processo e que a gente precisa entender é, como eu falei antes, é o nível de consciência em relação ao emagrecimento. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre negócios para poder abrir a nossa clínica, né? Eu escutei muito sobre uma ferramenta que existe no marketing e na questão de vendas, que é sobre nível de consciência do consumidor. O que que é o nível de consciência do consumidor? Ele é a gente identificar onde que o nosso consumidor está, né, numa linha de evolução de consciência, para entender se esse cliente ele pode receber uma oferta X ou se ele precisa receber uma oferta Y mais detalhada, mais completa, porque ele ainda não tem um nível de consciência sobre o teu produto. Quando eu comecei a escutar esse negócio de nível de consciência, eu falei, nossa, isso tem tanto a ver com o processo de emagrecimento, porque tem tantos níveis de consciência no processo de emagrecimento e a forma da gente abordar isso é tão diferente que eu acho que eu vou adaptar esse nível de consciência. Porque eu comecei a perceber.
que no consultório, assim, tinha umas pessoas que chegavam com muita capacidade de entender várias coisas e algumas pessoas que, assim, não sabiam absolutamente nada. E aquela consulta, ela tinha que ser conduzida completamente diferente, né? E aí eu ficava pensando, como é que eu vou saber como que eu vou conduzir cada consulta se eu não tiver essa noção desse nível de consciência? Porque, assim, não adianta a gente ter um alto grau de exigência com a gente mesmo se a gente não tem consciência de um processo. Então, como que eu vou me exigir fazer algo que é de um nível de consciência alto, se eu tô num nível de consciência ainda baixo? Porque vocês concordam comigo, né? Que a gente não dorme sedentário e acorda marombeiro, a gente não dorme comendo tudo errado e acorda comendo tudo certo, a fada perfeita da alimentação, né? Tudo são níveis de evolução de complexidade. A gente não vira disciplinado da noite para o dia, a gente não toma decisões certas da noite para o dia. Tudo isso é uma construção. E da mesma forma que isso é uma construção, a gente precisa saber de onde que a gente está começando, né? Por exemplo, assim, ó. É muito comum aqui no consultório eu receber alguns pacientes que muito mais frequente com homem do que mulher, tá? Mas normalmente vem uma filha que é minha paciente traz o pai, ou uma esposa que é minha paciente traz o marido, ou uma mãe que traz um filho. Por quê? Por que que eu digo que normalmente isso é comum nos homens? Porque os homens, eles têm um nível de consciência em relação a peso, a estética, muito diferente das mulheres. Então, eles demoram muito para entender que eles têm um problema. Aí eles chegam no meu consultório e falam assim: Ah, doutora, eu nem queria vir aqui, ela que me trouxe aqui, me obrigou a vir aqui, disse que se eu não viesse aqui, não fazia mais a janta. Ah, disse que se eu não viesse aqui, eu não ia mais poder sair com meus amigos, né? Então, são essas pessoas que elas não enxergam o problema. Elas não entendem que estão sobrepeso ou que estão obesas, né? Para elas não tem nada errado, tá tudo certo, né? Só que vai dar certo essa pessoa chegar no meu consultório e eu já começar a dar um monte de informação do que ela tem que fazer. Vocês acham que ela vai fazer? Na primeira dificuldade que ela encontrar, ela simplesmente não vai mais fazer. Porque, assim, para ela aquilo não faz sentido nenhum. Para ela, assim, cara, eu já vim aqui porque foi minha mulher que mandou, foi minha filha que me obrigou. O que eu vou deixar de tomar minha cervejinha? O que eu vou deixar de comer o meu churrasco lá com o pessoal? O que eu vou deixar de comer meu doce? Eu tô bem, eu tô de boa, né? Então, como é que a gente vai resolver um problema se a gente nem sabe que esse problema existe? Resolver o quê? Se tá tudo bem, né? Da mesma forma que eu tenho alguns pacientes que chegam assim, olha, doutor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que treinar, mas eu não sei como fazer, não sei que dieta é boa, não sei que treino é bom, eu fico às vezes horas lá numa esteira e não emagreço, ou então a pessoa sabe o que tem que fazer e aí não tem tempo, é desorganizada, indisciplinada, e já também tem aqueles pacientes que chegam assim, fazendo tudo certo, mas chegam sem resultado, né? Então, vocês entendem que cada pessoa dessa tem um nível de consciência completamente diferente um do outro? E é a gente entender que ter uma conduta diferente conforme o nosso nível de consciência faz toda a diferença. Exatamente pela questão da nossa construção. Eu vejo pessoas que nunca entraram dentro de uma academia fazerem a promessa de ano novo e falar assim: não, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, seria uma pessoa disciplinada, não vou mais fazer refeição livre, não, doce acabou, né? De um dia para o outro. Era uma pessoa que era completamente sem se preocupar com absolutamente nada disso, e do nada ela quer se tornar, né, a Michelle Levin. Então, assim, que acontece? Essa pessoa ela tem condições de ser esta pessoa disciplinada que cuida da alimentação. Ela sabe cuidar da alimentação, ela sabe fazer uma atividade física sem, por exemplo, se machucar, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe como colocar isso em prática, né? Provavelmente não. Aí na primeira dificuldade, que ela não vai saber resolver, o que ela faz? Isso aqui não é para mim, isso aqui não dá certo, né? Então, antes da gente colocar em prática em como fazer, eu preciso entender o que eu preciso fazer antes de qualquer coisa. Entendem? Então, assim, aquele paciente que chega fazendo tudo certo e não tem resultado, o que eu faço? Eu rezo, né? Tá pedindo um milagre. Não, brincadeiras à parte, né?
Mas vocês percebem, né, que esse nível de consciência, esse nível de conhecimento, ele é muito diferente entre todos esses exemplos que eu dei para vocês. E é por isso que eu acabei fazendo uma conversão dessa tabela do nível de consciência de vendas para o nível de consciência de emagrecimento, tá? Essa é uma ferramenta que eu desenvolvi nesse novo método, nesse programa que eu vou lançar. Eu tenho 18 ferramentas que eu desenvolvi. Essa que eu vou trazer aqui para vocês agora é uma delas, eu chamei ela de a matriz da consciência, né? Eu também dividi ela em 5 níveis de consciência. E eu dei apelidos para cada nível de consciência, porque o que seria esse nível de consciência na questão de vendas, né? Esse nível de consciência é aquela pessoa que tem zero consciência do problema até a pessoa que tem o máximo de consciência do problema. Só que se todos estão nessa aula, ou se todos estão vindo no meu consultório, o que todos têm em comum? Ninguém tem resultado. Nem o que tem a mínima consciência, nem o que tem a máxima consciência. Eles não têm resultado, por isso que estão buscando conteúdo de emagrecimento ou estão buscando um atendimento médico. Então, eu quero mostrar aqui para vocês a tabela que eu botei aqui. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhá-la aqui. Vamos ver se vai compartilhar aí para vocês. Compartilhou a tabela aí para vocês? Só me dá um ok se estão vendo a tabela. Sim, não? Beleza, então. Então, assim, eu chamei esses 5 perfis, tá? De a perdida, a preocupada, a consciente, a indignada e a preparada. Então, esses são os nossos codinomes, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo essa tabela lá no grupo de WhatsApp, tá? Para vocês terem ela em PDF, só para vocês entenderem melhor. Mas, o que acontece? O que a gente avalia quando a gente está falando nos níveis de consciência, né? Então, estão vendo ali a última fileirinha ali, resultado. Tá vendo que todos não têm resultado. Por isso que eles estão nessa tabela. Porque se eles tivessem resultados, a gente não estaria falando de emagrecimento para essas pessoas, correto? Aí a gente está falando em 4 análises que eu preciso fazer se a pessoa tem ou não. Se ela tem consciência do problema, se ela tem consciência da solução para aquele problema, se ela tem capacidade de colocar essa solução em prática e se ela coloca essa ação em prática, tá? Eu vou tirar aqui do compartilhamento só porque eu quero falar com vocês diretamente, mas era só para mostrar a tabela para vocês. Por que que eu... Opa, peraí, deixa eu tirar aqui. Beleza. O que eu quero trazer com essa tabela de informação para vocês, né? É explicar cada nível de consciência para que vocês consigam identificar onde que vocês estão nesse nível de consciência. Por quê? Porque todo o direcionamento do nosso processo de emagrecimento vai depender da onde a gente está partindo. Então, assim, pensem comigo. O mais inconsciente, que eu chamei ela de perdida, né? É esse cara aí que veio trazido pela família, que não faz ideia de que tá sobrepeso ou obeso, né? É aquela pessoa que tá um pouquinho incomodado ali com, sei lá, uma barriguinha, um culotezinho, mas não é tudo isso, né? Quer ir direto lá para o cirurgião plástico para fazer uma lipo, enfim, porque não se sente nessa situação, não se sente que não sente que tem esse problema, né? É a pessoa que, assim, tem que provar por A mais B. É a pessoa que, quando chega aqui no meu consultório, tem que mostrar tudo nos exames laboratoriais que estão alterados por causa da questão que ela tem, né? Eu preciso ver coisa do dia a dia que ela não está conseguindo fazer por causa do sobrepeso. Eu tenho que provar que as roupas que ela está comprando já não são as roupas de tamanho padrão, né? São as roupas em lojas, por exemplo, GG, né? A libido com o marido tá ruim, não consegue subir uma escada, né? E é uma pessoa, assim, que quando começa a se dar conta do problema, a gente subiu ela de nível. Porque até ela se dar conta que ela tem esse problema, enquanto ela não entender que tem esse problema, ela não vai começar absolutamente nada. Ela até vai achar que vai fazer uma dieta lá para poder vestir um casamento na festa lá da prima, mas depois
aquilo não faz sentido. Por que que ela vai deixar de comer uma coisa que ela gosta se ela não está se sentindo assim, né? Então, o perfil mais difícil da gente conseguir começar algo é esse. Mas também, quando esse perfil se dá conta, ele é um perfil muito bom de trabalhar porque ele não tem nenhum conhecimento. Então, tudo que a gente fala é novo. Não existe nenhum preconceito de coisas que já escutou, que é isso, que é aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, simplesmente faz o que manda, faz o que tá ali. Então, normalmente, essa pessoa, quando se dá conta e sobe para o nível da preocupada, o processo de emagrecimento vai mais fácil. E ela precisa, assim, de algumas orientações, né? A pessoa que está nesse nível, ela precisa de algumas orientações mais leves, é uma mudança de hábito não tão radical, né? É, pensa que ela não queria estar ali, ela não queria estar fazendo aquilo ali, alguém obrigou, alguém falou alguma coisa que incomodou ela, mas, né, se ficar muito difícil, vai abandonar, se ficar muito complicado, vai abandonar, né? E amanhã eu vou mostrar para vocês onde que estão esses problemas para poder ficar ainda mais fácil de identificar tudo isso, tá? Quando a gente está falando do perfil da preocupada, que é a pessoa que sabe que está sobrepeso ou obesa, ela sabe, ela está desconfortável, está indignada que vai na Renner e não encontra mais roupa, está indignada que metade do guarda-roupa não serve mais, mas está mais, né, tá mais preocupada ainda. Por quê? Porque ela não sabe o que tem que fazer. Ela viu lá que a dieta do ovo dá certo, até já tentou fazer a dieta do ovo, mas não deu certo. Ela tentou tomar lá os Lipo 6 para tentar emagrecer, mas não deu certo, né? É aquela pessoa que acha que caminhar na esteira é melhor. Então fica lá caminhando na esteira. Tô fazendo academia, mas daí não tá emagrecendo. É aquela pessoa que come iogurte com granola porque ouviu que é saudável e acha que vai emagrecer, né? Então, é aquela pessoa que não faz ideia do que tem que fazer. É a pessoa que tá ali perdidaça, né? Mas ela tá preocupada porque ela tá com um problema, né? E essa normalmente é a pessoa que eu tenho que sentar do lado e eu tenho que explicar todo o processo do que precisa ser feito, porque ela não sabe. Ela precisa de conhecimento, ela precisa entender o que é metabolismo, o que é alimentação saudável. Ela não faz ideia da diferença do que é um carboidrato, uma proteína, uma gordura, o que é bom, o que é ruim. Ela não sabe. Então ela precisa de conteúdo. A pessoa que precisa de conteúdo, ela tá num processo mais, como é que eu vou dizer assim? Não é que está atrasada, mas talvez precise de mais tempo para o processo dela dar certo. Então, como é que eu não quero falar nada que alguém se sinta mal, mas o que eu quero que vocês entendam é a pessoa que está nesse nível preocupada, que não sabe a solução dos seus problemas, ela precisa entender que não é na primeira dieta que ela faz que ela vai ter resultado. E aí ela não pode desistir porque ela está recém começando a fazer uma coisa num caminho certo. É aquela pessoa que vai ter que trocar de caminhar na esteira e fazer uma musculação ou fazer uma atividade diferente, né? No último dia vocês vão entender como eu colocar todas essas coisas em prática, tá? Então não me abandonem, eu só quero criar esse nível de consciência em vocês que eu acho que é importante isso para a gente poder desenvolver os próximos conteúdos. Já assim, o perfil consciente, né? O perfil consciente é o quê? A consciente, ela é aquela pessoa que sabe que tem um problema, ela sabe que tem que fazer atividade física, ela sabe que tem que cuidar da alimentação, ela sabe que ela pode estar com alguma alteração no metabolismo, que ela tem alguma coisa que está desregulada, mas ela não tem uma capacidade, né, de colocar aquilo em prática. Ou falta tempo, ou a pessoa está desorganizada, ou naquele momento não tem dinheiro, falta um parceiro de ir para academia, ela não tem a circunstância para colocar aquilo que ela sabe em prática. Normalmente, nesse perfil, o que a gente tem que fazer? Direcionar. Direcionar a organização, mostrar que não precisa ter dinheiro para se perder peso, mostrar que a questão do tempo, às vezes, é uma desculpa, ou a pessoa entender que vai ter que abrir mão de outra coisa para colocar aquilo em prática. Então, é uma pessoa que precisa de muito mais de direcionamento de como colocar aquilo em prática do que realmente o que tem que colocar em prática. Entende? Ela sabe o que tem que fazer, ela só não está conseguindo colocar isso em prática. Então, eu preciso muito, nesse perfil, tratar a mentalidade. Todos a gente tem que tratar a mentalidade, mas nesse perfil,
A parte comportamental, ela precisa ser muito mais expressiva. Eu preciso, às vezes, envolver o ambiente familiar dela para que entre junto no processo para ajudar essa pessoa a colocar as coisas em prática. Então, sabe que tem que comer bem, faz escolhas erradas pela praticidade, porque não se organizou no final de semana, ou porque tem filho, marido, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar. Então, assim, essa pessoa, eu digo, na minha opinião, é a pessoa mais difícil. Por quê? Porque mentalidade é difícil da gente mudar. Mentalidade é difícil da gente redirecionar. É impossível? Jamais. Principalmente se a gente tiver os métodos certos de fazer isso. Mas quem está nesse nível é um pouquinho mais complicado porque precisa entender algumas questões mentais para conseguir colocar essas coisas em prática. A indignada, eu já digo no nome que é indignada, por quê? A indignada, e talvez algumas de vocês que possam estar achando que vocês são a consciente, na verdade, vocês são indignadas. Porque o que acontece? A indignada sabe que tem problema, sabe o que, que tem que fazer, tem como fazer, ou seja, não está faltando dinheiro, tem tempo para ir para academia, tem tempo de organizar as coisas. Só que o que que faz? Desculpas. As desculpas são o centro da vida dessa pessoa. Até a gripe do papagaio da vizinha se torna um motivo para a pessoa não fazer o que tem que fazer, né? É aquela pessoa procrastinadora que deixa tudo para depois, né? Assim, tá naquele nível de tipo assim, caguei, chutei o balde, foda-se, entendeu? Tipo, eu só não faço porque eu não tô afim e hoje não vai. É aquela pessoa que volta do trabalho e se recompensa comendo e ela sabe que não tem que fazer aquilo. Então, o que que eu vejo muito nesse perfil aqui? Esse perfil aqui, a gente tem que focar muito no perfil comportamental. E eu gosto muito de avaliar o perfil comportamental dos meus pacientes. Eu gosto muito de analisar pelo método DISC, que são 4 perfis comportamentais, e a partir de eu identificando qual que é o perfil comportamental, eu consigo direcionar algumas coisas para a pessoa dar aquele clique do tipo, putz, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Né? Então, assim, eu preciso que a pessoa reconheça que aquilo que ela está falando é uma desculpa, mas é uma desculpa que tem como resolver. É diferente de uma pessoa que trabalha em 2, 3 empregos e ela realmente não tenha tempo, porque se ela não trabalhar, ela não paga as contas de casa. Isso não é desculpa. Isso é uma falta de capacidade de colocar aquilo que ela precisa colocar em ação. Ela não tem como. Naquele momento ela não tem como, então ela vai ter que fazer o melhor que ela pode, do jeito que ela pode. Mas aquela pessoa que tem como e acha desculpa para não fazer, aí já é um patamar, né, acima. Então a consciência ela está acima. O que a gente precisa é entender o que que aquela pessoa está se sabotando. E é aí que a gente começa a ver nesse perfil os sabotadores muito fortes, né? A pessoa deixa aquele sabotador estragar todo o processo de planejamento desse emagrecimento. E na última aula eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal, que talvez ajude vocês a sair dessa zona de conforto, quem está nesse nível de consciência. E aí, por último, e não menos importante, a gente tem a preparada, né? Quando essas pessoas aparecem aqui no consultório, eu digo que é só alegria, porque eu faço às vezes um ajuste fino e já melhora. Às vezes é um sono que não tá bom, a gente melhora o sono. Às vezes é um hormôniozinho desregulado, a gente regula. Às vezes é um intestino inflamado, melhorou um pouquinho a alimentação, já dá tudo certo. E quando eu olho assim esse perfil preparado, as pessoas falam assim: "Nossa, Nath, quando tu fez teu tratamento, por que que teu resultado foi tão rápido?" Porque eu era essa. Eu sabia o que eu precisava comer, eu sabia o que eu precisava fazer, eu fazia, eu colocava em prática, eu há anos tentava emagrecer, mas eu tinha muitos pontos que eu precisava ajustar do meu metabolismo por causa de uma vida inteira obesa, por ter crescido, por ter sido uma criança obesa, eu alterei muitas coisas no meu corpo que precisavam de tratamento. Precisavam de tratamento médico? Não necessariamente. Esse foi o caminho que eu escolhi. Poderia ter conseguido de outras formas? Poderia, mas eu escolhi nesse caminho. Eu tenho umas pacientes que chegam aqui, já até compartilhei um resultado de uma das minhas pacientes, que foi uma paciente que teve um câncer, tratou, né? Então fiz quimioterapia. O tratamento desregulou tudo dela, só que ela comia muito bem, fazia atividade física. O que que a gente fez? A gente só desinflamou, não usei nenhum medicamento para emagrecer, a guria secou, mas secou, assim, ela tá que nem a barriga da Virgínia. Tá linda, maravilhosa, mas por quê? Porque ela já estava no nível preparada. A gente colocou as coisas no lugar
quando a gente colocou as coisas no lugar, foi assim, ó, que nem um foguete, né? E aí, mas também, às vezes, nesse perfil, quando tem realmente alguma coisa desregulada da parte metabólica, se a gente não regular, não vai dar certo. E é por isso, e é exatamente por isso, que a gente precisa entender é, como que estão as nossas bases, né? Na aula de amanhã, eu vou falar sobre as 9 bases que compõem os 3 pilares do emagrecimento do meu método. Então, vou repetir aqui, eu não estou dizendo que isso é lei, isso é a minha forma de explicar e tratar o emagrecimento, e eu acho que ela se torna uma forma muito clara, mas quando a gente, como é que eu vou saber de cada nível de consciência dessas pessoas? Então, aqui eu estou dando o exemplo dos meus pacientes, mas como é que eu vou saber onde que eu tenho que começar a mexer na raiz do problema? Porque nessa paciente, que eu vi que ela era uma paciente preparada, eu precisava, opa, onde é que está o problema? Então, eu sabia aonde procurar o problema dela, sabendo o nível de consciência dela. Quando eu pego, por exemplo, uma paciente no nível de consciência lá da perdida, o que eu preciso entender? Que provavelmente todas as 9 bases dela vão estar desreguladas. Se eu pegar, por exemplo, uma que está ali no consciente ou no indignada, provavelmente o que não vai estar legal ali nas nove bases dela tem muito mais a ver com as bases da mentalidade. São 3 bases que a gente vai ver isso amanhã de uma forma muito mais completa. Então, quando eu digo que a gente descobriu qual que é o nosso nível de consciência, a partir daqui a gente começa a analisar aonde que as coisas não estão funcionando na nossa vida, para a partir disso a gente começar a traçar um plano de ação. Então, vocês conseguem perceber quantas coisas podem interferir na questão do nosso resultado e da sustentabilidade desse resultado? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe para vocês essa ferramenta aqui das 9 bases. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem o que a gente vai ver amanhã. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar essa tela. Olha só. Essa aqui eu chamo a ferramenta 9 bases, tá? O que que é isso? Por mais que possa parecer uma pizza, que vocês devem estar morrendo de fome, o que que é essas 9 bases? Então, se vocês veem aqui à esquerda, a base da mente, aqui à direita a alimentação e aqui abaixo o corpo. E cada pilar, então nós temos os 3 pilares do emagrecimento, a tríade do emagrecimento, mente, alimentação e corpo. Cada pilar eu dividi em 3 bases cada um, para que a gente possa identificar e classificar como que tá essas nossas bases. Então, por exemplo, se eu pegar essa que eu falei, né, a perdida, ela provavelmente vai estar com essas 9 bases com pontuações ruins. Talvez ela possa estar com um sono bom, né? Agora, a chance dela estar com um metabolismo bom estando acima do peso é baixo. A chance dela estar sedentária é alta. A chance dela ter um autoconhecimento sobre si é baixa, né? A chance dela ter uma fome, uma saciedade, uma qualidade alimentar ajustada é baixa. Então, o que que a gente vai fazer amanhã? Eu vou trazer essa ferramenta e a gente vai começar a identificar o que que tem em cada base, para vocês começarem a pensar o que que em vocês não está funcionando em cada base. Mas vocês já sabendo o que que tem de nível de consciência, vocês começam a também a não se cobrarem tanto, porque eu vejo pessoas querendo estar muito bem nessa base, querendo estar com a pontuação dessas bases alta, mas está no nível de consciência baixo, tem todo um processo a se passar. Então, o que que é muito importante quando a gente está falando na questão do processo de emagrecimento é onde estamos, por onde começamos? O que que não está funcionando? Qual parte nós vamos começar a tratar o que não está funcionando? Se a gente tratar tudo ao mesmo tempo, podem contar, não vai dar certo. Vocês vão se frustrar, vai ficar difícil, vocês vão querer desistir. Então, hoje eu trouxe aqui essa base do nível de consciência que eu quero que vocês analisem em qual nível que vocês estão. Para vocês começarem a ter um nível também de autocobrança grande ou pequeno. Se vocês estão num nível de consciência alto, vocês têm que entender que vocês estão jogando um jogo de gente grande já.
Vocês não são mais aquelas criancinhas que vão competir com criancinhas. Vocês são gente grande, vocês precisam jogar o jogo de gente grande. Querem emagrecer? Vocês vão precisar fazer um esforço diferente. Agora, se vocês estão num nível de consciência baixo, vocês precisam ganhar um nível de consciência para daí começar a jogar o jogo de verdade. Não adianta querer jogar com gente grande quando a gente ainda é um bebê, quando a gente ainda é uma criança. Vai dar errado. Se eu quero imitar a minha coleguinha, que tem um corpo escultural de academia, porque a desgraçada vai na academia todos os dias, às 6 da manhã, e aí ela tem uma bunda linda, sem celulite, não adianta. Se a gente está num nível de consciência onde a gente nem sabe que tipo de atividade física a gente deve fazer, a gente vai se frustrar, porque a gente vai tentar fazer igual a ela e a gente não vai ter o resultado igual a ela, porque ela está fazendo isso há muitos anos. Ela está fazendo isso de forma muito constante. Então a gente precisa individualizar o nosso processo. E se a gente começar a entender que a gente é completamente diferente um do outro, eu já saio feliz dessa aula, você saindo daqui entendendo isso. Tá? Combinado? Olha só. Eu não quero deixar uma aula muito longa exatamente pela questão de todos os compromissos que todo mundo tem. Mas eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer comentar alguma coisa. Aproveitem que eu tô aqui para isso, porque amanhã o bicho vai pegar, tá? Amanhã, para mim, é a aula mais legal, que é a aula das 9 bases, que daí vai fazer assim, ó, na cabeça de vocês. Ó, querem fazer alguma pergunta? Manda aqui nas reações. Ali embaixo tem reações, levantar a mão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou querem botar aqui direto no chat? É, né, Su? É uma droga, né? Eu entendo todas as dores de vocês. Todas. E assim, ó, não pensem, não, ó, já vou criar aqui uma coisa para vocês pensarem. Não pensem que para mim é fácil manter o peso perdido, tá? Todos os dias é uma luta eterna com as minhas vontades, com as minhas desculpas, com as minhas frustrações. Não pensem que depois que eu emagreci, a vida virou um mar de rosas, que eu não preciso mais ir para academia, que eu posso comer o que eu quero, porque é assim que as pessoas fazem, né? Elas vão lá, fazem dieta, fazem atividade física por um tempo, aí emagrecem, e o que que elas fazem? Elas abandonam, né? Não pensem que é assim, mas eu vou direcionar vocês a entenderem por que que não é assim, só que eu preciso de etapas. Feito, povo, ninguém quer perguntar nada? Amanhã, Eduarda, mesmo horário, às 20h15, tá? Eu vou começar pontualmente, 20h15, se quiserem chegar uns 2 minutinhos antes. Para quem não tem mais a tireoide. Não, Daiane. Claro que se tu não tiver a tireoide e não estiver tratando, né? Ou seja, não estiver repondo o hormônio da tireoide, a chance de tu não conseguir emagrecer é grande porque tem uma alteração na questão hormonal, que é uma das bases, uma das 9 bases, é o metabolismo. O metabolismo depende de hormônio. Agora, se a tua tireoide, né? Se tu estiver repondo o hormônio e elas estiverem num nível bom, e a gente tem como saber isso por nível laboratorial, tu é igual a qualquer outra pessoa. Tá? Teu corpo funciona igual. Se tu estiver repondo o hormônio da tireoide, não é a tireoide a culpada. Deixa a tireoide em paz. Só tem que ver se se a tua dose tá ok para ti, né? Normalmente, quando a gente consegue ajustar a dose, se o TSH tá bom, o metabolismo funciona bem. Thaísa, tu quer que eu te tire aqui quer que eu recupere o do anfitrião aqui para te liberar? Beleza. Feito, povo, posso liberá-los então? Ninguém mais quer fazer alguma pergunta? Aproveitem, não é sempre que eu tô aqui, hein? Para quem tirou a vesícula, é mais complicado emagrecer? Ju, não, tá? Na verdade, a vesícula, ela é um órgão de depósito, tá? Ela vai acumular dentro dela uma coisa que a gente chama de bile, e a bile vai facilitar a absorção de gordura. Tanto que algumas pessoas que tiram a vesícula, no primeiro mês, às vezes até emagrecem, porque acabam evacuando gordura. Tanto que se tu comer muita gordura, depois que tu tirou a vesícula, provavelmente tu tem o que a gente chama de esteatose, esteatorreia, que é evacuar gordura. Então, se comer aí uma carne muito gorda, uma batata frita, às vezes pode ver bolinhas de gordura nas fezes, porque é o corpo que não está dando conta de absorver essa gordura. E isso, por um lado, na questão do emagrecimento é bom, tá? Só que ele também dificulta a absorção de algumas vitaminas, e aí algumas vitaminas baixas
pode atrapalhar o processo de emagrecimento também. A resistência à insulina consegue tratar somente com alimentação? Com certeza. A medicação facilita muito, tá? Mas resistência insulínica acontece porque a gente come muito mais carboidrato do que a gente deveria, tá? Então, assim, a gente consegue tratar sim, só com alimentação. Só que as pessoas não querem abrir mão dos carboidratos que levaram elas a terem resistência insulínica, né? Esse que é o problema. Porque normalmente quem tem resistência insulínica é porque tem uma alimentação muito cheia de carboidrato. Aí, quando tem que diminuir esse carboidrato, acha muito impossível e acaba optando pela medicação, porque acaba se tornando um pouco mais fácil. Eu não sou contra, tá, a medicação para tratar resistência insulínica, só que eu acho que essa medicação ela tem que ser usada por um período curto. A pessoa tem que mudar hábitos. Aí, quando ela mudar hábitos, a gente pode tirar o medicamento, senão a pessoa vai ter que ficar com o medicamento pro resto da vida, porque se ela continuar fazendo o que levou ela a ter resistência insulínica, não adianta. Se ela não parar, ela vai ter que ficar com o medicamento para sempre, né? Angélica, pela hiperprolactinemia em si, não, tá? Mas normalmente quem tem hiperprolactinemia tem algumas outras coisas junto, né? Ou um adenoma de hipófise, né? Daí tem que ver o que tem junto. Agora, a hiperprolactinemia em si, para a questão emagrecimento, não. Então, Adriana, tem várias formas a gente avaliar se o nosso metabolismo ele funciona de uma forma legal ou não. Mas normalmente, quando a gente tem uma tendência maior a engordar e uma dificuldade maior a emagrecer, mesmo quando a gente faz uma estratégia para isso, então vamos supor, ó, tô fazendo uma alimentação melhor, tô fazendo uma atividade física e mesmo assim o meu corpo não muda, meu peso não baixa. Provavelmente teu metabolismo tá lento, né? A gente tem que fazer estratégias para ativar esse metabolismo. Às vezes mudando algumas questões alimentares, às vezes melhorando a saúde do teu intestino, às vezes uma higiene de sono também faz toda a diferença. Então, o metabolismo, ele interfere de várias formas em várias coisas no nosso corpo, né? Então, não é só assim, ah, eu tenho metabolismo lento. Tá, mas por que que teu metabolismo tá lento? O que que está acontecendo pro teu metabolismo tá lento? E nas 9 bases, a gente consegue pelo menos ter uma ideia do que pode estar deixando teu metabolismo lento. Algumas coisas a gente consegue controlar sem medicação. Agora, se é uma pessoa obesa de muitos anos, desde a infância, a chance da gente conseguir ativar esse metabolismo só com dieta só com dieta e atividade física vai ser muito mais difícil e a chance de frustração é muito maior. Normal se identificar com mais de uma consciência? Normal. É provável que exista talvez uma transição, né, de consciência. Já existe uma certa consciência em alguns pontos, mas algumas faltam de outras coisas. Então pode ser que esteja aí numa transição. A gente nunca é nada 100%, né, gente? A gente é bem adaptável, assim. Então, o jejum é uma boa prática para emagrecer? Sim e não. O jejum é uma prática muito interessante para emagrecer quando se existe consciência de fome e saciedade. Eu normalmente só indico o jejum intermitente para emagrecimento nas pacientes do nível de consciência da indignada e da preparada. Do consciente para baixo, eu não indico jejum porque a pessoa ainda não está pronta para fazer jejum intermitente. Vai fazer errado, vai quebrar jejum errado, vai, quando não fizer mais jejum, vai dar rebote. A pessoa para fazer jejum, ela tem que ter consciência alimentar num nível alto e ela tem que ter uma consciência mental e comportamental num nível alto também, porque jejum não é simplesmente não comer. Jejum é uma estratégia específica de calorias controladas, calculadas. O jejum, antes de começar o jejum, tem que se fazer um tipo de refeição. Para quebrar o jejum, tem que fazer outro tipo de refeição. A gente tem que entender o trabalho que essa pessoa tem, se o jejum não vai atrapalhar esse trabalho. A gente tem que também englobar outras coisas na questão jejum. É, eu gosto muito da questão jejum espiritual, eu acho que ele ajuda muito a fazer jejum, mas isso é outra história. Mas a questão jejum se tem que ter muita consciência, porque pensa para uma pessoa, Adriana, que não tem consciência na questão alimentar e ela decide fazer um jejum de 20 horas, e aí ela começa o jejum dela, então assim, a última refeição dela foi um pãozinho com mumu e café com leite com açúcar. Dá 2 horas, ela vai estar morrendo, morrendo de fome e ela não vai aguentar, e aí, assim, vai estragar tudo.
Então, a pessoa tem que começar o jejum com uma dieta com menos carboidrato, uma dieta com mais proteína e mais gorduras boas. Tem que quebrar o jejum também com esse tipo de dieta. E também não adianta a pessoa quebrar o jejum com uma dieta hipercalórica, todo aquele momento que ela ficou sem caloria não valeu para nada. Então, o jejum a gente tem que ter um nível de consciência, tem que ter profissionais junto também, senão não vale a pena. É muito sacrifício para pouco resultado. Mais alguém? Podemos ir para amanhã? Feito, meu povo. Nos vemos amanhã, então, às 20h15. Vou deixar essa aula gravada. Depois eu mando para vocês essas ferramentas que eu mostrei aqui lá no grupo. Beijo, fiquem bem, até amanhã.